Olá, bem-vindo aos cursos online Celper. Meu nome é Imar Lopes, instrutor do curso de Introdução ao Geoprocessamento com TerraView 5 ou QGIS 3. Essa aula a gente vai mostrar aqui de forma prática os primeiros passos aí na utilização do software QGIS. Bom, após fazer a instalação, você tem aqui disponível no iniciar do teu Windows, né, aqui no canto esquerdo, aparece aqui então a opção do QGIS 3.16, que é a versão estável que nós estamos utilizando. Percebo que aqui, além do QGIS, você tem o GRASS e tem o Saga, né? Então, na verdade, você faz o download aí de 3 sistemas de geoprocessamento, né? E de dentro do QGIS você tem acesso às funcionalidades do Saga e também do GRASS. Só que no caso do GRASS você tem que executar essa opção aqui, o QGIS com GRASS 7.85, ok? Bom, o meu QGIS já foi executado, eu estou usando só a versão desktop, que é essa que está aqui. Perceba que ao abrir, nenhum projeto foi carregado. Isso é uma configuração que você pode definir posteriormente para sempre ele carregar o teu último projeto. Tá? No caso aqui, ele não carregou nenhum projeto, mas eu vou limpar a tela e deixar tirar essas informações aqui que sempre aparece aqui como novidades, né? Eu vou clicar aqui como novo projeto. E aí ele me agora foi. Então limpou a tela. Também vou tirar aqui meu vídeo e aqui nós temos então à esquerda, né, nós temos uma barra de ferramentas com acesso às principais fontes de dados, fontes vetoriais, fontes matriciais, arquivos separados por CSV, né, separado por um delimitador. Você tem fontes de dados aqui de bancos como SpaceOlite, o PostGIS e serviços web, que são essas camadas aqui, né? WMS, WFS, WCS e também aqui criar uma nova camada Shapefile. Bom, aqui em camadas você tem então o atalho aqui para automaticamente abrir um arquivo vetorial. Pode vir por aqui também, nessa opção aqui, gerenciador de fonte de dados livres, e aí você acessa aqui também essas mesmas fontes que aparecem aqui de forma simplificada. Ou ainda você pode pegar o arquivo com a extensão SHP do Shape, arrastar ele e soltar aqui em camadas, ele automaticamente abre. Eu vou abrir por essa opção aqui, vetor, e vamos aqui buscar um arquivo que está nessa pasta aqui, Shapefile Brasil. Perceba que eu tenho um arquivo aqui SHP, o SHX, o DBF, o PRJ, então perceba que esse arquivo tem projeção e datum. Vamos clicar aqui no SHP, ele já me mostra aqui algumas propriedades com algumas opções aqui de codificação automática, né? E aí você pode então adicionar e a camada é criada aqui no painel de camadas. E aí podemos fechar isso daqui. Então aqui está o mapa. Por default, né, o QGIS automaticamente coloca uma cor para cada uma dos mapas vetoriais que são abertos, mas você pode, com um duplo clique aqui, você pode clicar para visualizar as propriedades dessa camada, né? Ou se você abrir aqui nesse ícone pequeno aqui, estilização de camadas, você tem aqui também as mesmas funcionalidades que aparecem quando você dá um duplo clique, ou se você vier aqui camadas, propriedades, cadê? Camadas, propriedades, onde está aqui? São, camada, gerenciar, alterar, modificação, camada propriedades, desculpa, está aqui. Então
nessa opção aqui, você tem uma lista maior de informações, metadados, permite fazer a união de tabelas com essa camada, diagramas, mas parte dessas propriedades que estão aqui aparece aqui na estilização. Okay? Então aqui é um atalho mais rápido para mexer com algumas propriedades dessa camada. Então aqui posso mexer na cor, né, como a gente viu ali, posso definir uma outra cor para essa camada, ele automaticamente já mostra ali o efeito. É isso porque está aqui ó, a atualização ao vivo. Né? Caso contrário, se você mexer, só depois que você aplicar, aí você dá um aplicar aqui embaixo, ele muda ali na tela. Você pode trabalhar a opacidade, deixar ele mais translúcido aqui, né? Aplicar, aí ele fica transparente. Então é um dado vetorial de polígonos, né? E você tem aqui acima as ferramentas de seleção. Né? Então, por exemplo, a seleção, ao clicar aqui num polígono, ele me mostra com a cor de seleção padrão. Essa cor aqui é definida nas propriedades do teu projeto. Então você tem aqui, olha, em geral você tem a seleção de cor padrão para quando os objetos são selecionados. Independente da camada que estiver aí, sempre vai ter essa cor. Ok? E a cor padrão, claro, cada camada pode ter a sua. Então nesse mapa a gente vê que ao carregar ele, nós temos aqui então uma informação importante que está dizendo aqui que ele é do tipo multipolygon. Então as geometrias aqui, você tem, por exemplo, o litoral aqui de São Paulo, então você tem um polígono, né, e ao clicar nesse polígono você vai observar que ele acendeu também as ilhas. Né, então significa que é uma geometria de multipolygon, né? Eu tenho vários polígonos para formar o mesmo objeto geográfico, a mesma feição aqui, que é o estado de São Paulo. Aqui tem outras maneiras de você selecionar as feições. Posso selecionar por raio. Então, ao clicar aqui, ele marca todo mundo que está dentro daquele raio. Posso selecionar por uma expressão. Posso desmarcar o que foi selecionado. E uma outra coisa importante é o EPSG, que é o sistema de referência da camada, que nesse momento aqui ele está utilizando o 4326. Então, se você der um duplo clique na camada, aqui em propriedades, ele te mostra, né, que o 4326 é o WGS84, é um sistema de referência geográfico, quer dizer, ele não está projetado no plano, você tem somente o elipsoide. Então a unidade é em graus. Tá? Então perceba que esse é o sistema de referência da camada. E nós temos também o sistema de referência da tela do teu computador, que aparece aqui embaixo. Olha. Propriedade aqui na barra de status, aparece aqui no cantinho o EPSG 4326, que coincidentemente é o mesmo da camada. Mas se você quiser, você pode clicar aqui e escolher um outro sistema de referência. Né? Por exemplo, posso usar um UTM SAD69, né? Que é usado aqui para áreas menores, né? E dar um aplicar aqui. Ok. Ok. Então você mudou o sistema de projeção da tela do teu computador, né? Que agora está projetado no plano, diferente do sistema de projeção da camada, que continua sendo aquele que está em 4326. E aqui a tela agora está em 29193. Ok? Outra coisa é a tabela de atributos. Né? Esse, como é um mapa vetorial, você pode abrir o DBF do Shape e ele me mostra aqui todas as informações alfanuméricas que eu tenho a respeito desse mapa que aí está. Então tem aí o nome do estado, o nome da região de cada um dos estados do Brasil, né? E o código aqui do IBGE. Né? Então eu posso eventualmente também selecionar um item aqui e ele automaticamente me mostra lá no mapa quem é aquele estado que foi selecionado. Okay? Posso marcar vários também. Okay?
E essa camada, então, ela está acessando um único arquivo, né? E você pode aplicar, inclusive, estilos diferentes aqui, categorizados, né? Eu posso usar aqui um atributo, por exemplo, aqui com a região, né? E criar aqui uma cor para cada uma dessas regiões, né? Aqui ficou isso. Então eu tenho aqui uma legenda agora que foi criada usando um atributo desse mapa. Eu posso também abrir novamente essa mesma camada, né, usando o mesmo arquivo SHP, eu posso abrir ele novamente. Então, se eu adicionar aqui, ok, close, eu tenho agora duas camadas. As duas camadas elas estão apontando para o mesmo arquivo shape. Não tem problema nenhum, inclusive ele pode ter o mesmo nome aqui, né? Claro que se você quiser, você pode renomear. Então, por exemplo, aqui nessa camada que eu abri inicialmente, ela foi organizada por regiões. Então, eu vou trocar aqui o nome dela, vou chamar ela de renomear a camada, colocar aqui o FBR underline regiões, ok? Então você altera o nome da camada, mas não altera o nome do arquivo com a extensão SHP, tá? E eu posso ter esse mesmo arquivo SHP aberto novamente aqui, tá? O que nós vamos fazer agora é abrir um outro arquivo shape que está também nesse mesmo diretório, que é esse aqui, olha, com erro. Propositalmente ele foi preparado para isso. Perceba que aqui eu só tenho o arquivo SHP, o SHX e o DBF. Eu não tenho o arquivo de projeção. Então, o que vai acontecer se eu mandar abrir esse mapa, né? Vamos clicar aqui, adicionar. Perceba que aparece uma informação aqui com uma interrogação, né? Dizendo, olha, a camada não possui sistema de referência de coordenadas definido, né? Mas mesmo assim, o QGIS ele consegue desenhar essa camada, né? Se você dá um zoom extend aqui, ele mostrou, né? E se você olhar aqui no rodapé, ele me mostra ali as coordenadas, menos 53, menos 27 e tal. Então você vê que a unidade aqui está em graus, tá? Mas essa informação não está associada ao arquivo shape. Então você pode ter problemas em utilizar essa camada em outras aplicações aí, porque ao tentar fazer a sobreposição com outros mapas, você não vai conseguir, né? Então eu posso corrigir essa informação. Se eu clicar aqui nessa exclamação e dizer, olha, esse cara aí é o 4326. E aí ele me mostra que com esse código ele é o sistema de coordenadas geográficas, né, que pode para áreas grandes, né, ele até mostra aqui a área de aplicação desse sistema de coordenadas, e aí você pode dar um OK, pronto, aquela interrogação já sumiu dali, agora sim você consegue visualizar o mapa e consegue visualizar os outros que estão junto na mesma área. Tá? Então, isso é uma informação muito comum, um erro às vezes comum de você ter um arquivo shape e não ter o sistema de projeção ali associado, mas você conhece a fonte, você conhece a origem, você pode consultar e vir aqui e corrigir essa informação que estava faltando, né? Outra coisa é também a tabela de atributos, né? Ao abrir a tabela de atributos, pode acontecer aqui de as informações aqui de codificação, elas virem, por exemplo, eu vou selecionar aqui um latim 1 e dar um aplicar, ok. Se a gente abrir a tabela de atributos, não, ele tá certo, deixa eu colocar um outro código aqui. Sei lá, vamos colocar um outro código qualquer aqui. Aplicar, esqueci de dar o aplicar. Ok.
ao abrir a tabela de atributos, olha, pode acontecer de você ver, de você ter a acentuação aqui com um caractere estranho ali, né? Então isso é porque o QGIS ele não identificou automaticamente qual que é a codificação de caracteres. E aí, mais uma vez, você teria que consultar a fonte. No caso ali, tá? Ela é essa camada aqui, ela tem esse ISO 50, qual foi aqui? Acho que é esse aqui. Clicar OK. Opa. Então, se a gente abrir agora a tabela, continua errado. Vamos corrigir de novo. Propriedades. Vou colocar latim 1 também. Pode ser que seja latim 1 aqui. Pronto. Aplicar, OK. Pronto. Então agora a acentuação está correta. Ok? Então pode ser que o QGIS não reconheça e aí você pode testar ali qual que é a codificação correta, né? Porque depois você, ao tentar fazer o intercâmbio desse mapa para outro mapa ou para fazer a importação para dentro de um banco PostGIS, por exemplo, você pode ter problemas na hora de fazer o intercâmbio usando as ferramentas de importação e exportação aí. Ok? E para finalizar, a gente tem também a possibilidade, né? Desculpa, então aqui na parte vetorial você tem aqui um monte de ferramentas para trabalhar um mapa como esse daí. Então você tem aqui correção de topologia, essas operações aqui de geoprocessamento, para trabalhar geometria, para análise de investigação, gerência de dados, e tem também, né, grande parte das ferramentas você vai encontrar disponível aqui nessa caixa de ferramentas. Então, ao abrir aqui, você tem uma lista grande também aqui de ferramentas para mexer a parte vetorial, a parte cartográfica, né? E, como eu disse, você tem aqui o GRASS associado ao teu QGIS, você pode ter também um monte de ferramentas aqui para a parte vetorial, ok? E também as ferramentas do Saga aparecem aqui disponível também, ok? Muito bem, então vamos ver agora um dado matricial. Então, além de abrir dados vetoriais, eu poderia vir aqui e selecionar também um dado do tipo imagem, né? Então, aqui em dados, imagens, posso selecionar aqui essa pasta Cibers. Não, deixa eu pegar uma outra aqui que eu acho que já tem uma composição colorida. Não é essa. Aqui, ó. Então, é um arquivo .tif. Ao adicionar esse arquivo matricial, você tem então aqui, né? Se a gente passar o mouse em cima aqui, perceba que ele é um 29193. Então ele já está projetado no plano, né? Com a projeção UTM. E aí, se você der um duplo clique em propriedades dessa camada, você vai ver aqui em informações que ele é um arquivo GeoTIFF, tá? Ele é um arquivo byte com 8 bits sem sinal e esse arquivo ele tem uma única banda, né? Então, se você vir aqui em fontes, né, desculpa, aqui em simbologia, ele tem uma única banda. É uma banda do que a gente chama de palete. Isso é, eu tenho 8 bits, então ele tem 256 cores, né, para cada um dos pixels que você está vendo aí nessa imagem. Ok? Mas eu posso ter também arquivos matriciais, que em vez de ser uma única banda colorida, né, ou sintética, eu posso ter
pegar aqui, acho que em Landsat tem aqui banda 3, 4, 5. Aqui. Adicionar. Ok. Close it. Então, aqui já é um outro arquivo, né? Só que agora, se a gente olhar as propriedades desse arquivo, você vê que o QGIS já mostra aqui, né, que ele é um arquivo de 3 bandas, também em 8 bits, quer dizer, sem sinal, isso é, ele vai de 0 a 255 valores, né? E você tem aqui, inclusive, uma estatística básica aqui para as 3 camadas, né, as 3 bandas que estão no mesmo arquivo TIFF. E como ele tem 3 bandas, automaticamente o QGIS já carrega aqui a banda 1 ele põe no vermelho, a banda 2 no verde, a banda 3 no azul e faz uma composição colorida como essa que a gente está vendo. Tá? Mas claro que a qualquer momento você pode vir aqui e mudar a ordem, colocar 3 e 1 aqui, inverter essa ordem, aplicar, e aí você muda a composição colorida ali da tua imagem de satélite. Ok? A gente vai aprender a trabalhar essas propriedades, né? Inclusive uma das propriedades aqui desse arquivo é a resolução, né? Além de linhas e colunas, você tem a informação aqui do tamanho do pixel, né? Então aqui no caso, essa imagem Landsat ela tem a resolução de 30 por 30 metros. Isso porque a gente está usando o EPSG numa projeção universa transversa de Mercator. Isso é, ele está projetado no plano, inclusive usando também o datum WGS84. Ok? E para a parte matricial também você, tudo que tiver aqui, análise de dados raster, né, são funcionalidades, ou aqui no menu, são funcionalidades para você também mexer com a parte matricial, né, dentro do QGIS. Tá? Outras funcionalidades que não estão aqui no QGIS, elas vêm a partir de complementos. Né? O QGIS tem aqui a possibilidade de você instalar e gerenciar complementos. Tem uma lista de complementos que são, por exemplo, aqui que não estão instalados, por exemplo, olha, tem uma lista de complementos aqui oficiais que eu poderia estar utilizando. Então, são outras instituições, o grupo de pessoas que desenvolveram funcionalidades e você pode eventualmente estar usando qualquer uma delas aqui, instalar e passar a usar aí na tua versão. Ok? E tem também versões que não são oficiais, mas que podem eventualmente ser úteis aí no seu trabalho. Você só tem que tomar cuidado de utilizar, ter confiança, né, naquele produto para não estar instalando eventualmente aí algum vírus ou alguma coisa indevida no seu computador. Ok? Mas todas as que são oficiais aqui são garantido. Você pode instalar sem problema nenhum e depois remover a qualquer momento. Ok? Então tudo isso que você faz, você pode decidir aqui em projeto agora e salvar projeto. Ao salvar o projeto, você tem as duas opções de salvar o projeto com o formato QGS, que é um formato texto, ou um formato compactado, que é o QGZ. Né? Então você tem duas opções aqui de salvar o teu projeto. E associado a esse projeto, ele vai salvar, na verdade, um link a todas essas camadas que estão aqui e também a maneira que você deixou configurada a estilização dessas camadas. Então, se você configurou aqui uma ordem para visualizar as bandas e mexeu no contraste, qualquer coisa que você fez aqui, ao salvar o projeto, vai ficar armazenado do jeito que você deixou ao abrir na próxima vez. Ok? Então eram essas as dicas aí do primeiro contato com o software QGIS. Até uma próxima videoaula.